Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de botânica e vamos continuar falando então sobre morfologia. Agora vamos falar sobre a morfologia do caule. Que tipo de caule que a gente tem, que a gente não tem, enfim. Olha só, talvez o caule mais conhecido que exista seja o caule tipo tronco, que vocês podem ver nessa imagenzinha aqui. Gente, estamos super tecnológicos agora. Preciso mais desenhar para vocês. Então, olha só, aqui está um tronco de uma árvore, né, para vocês conseguirem identificar ele. Não tem muito mistério. Tronco é tronco, é um tipo de caule que geralmente não faz fotossíntese porque ele é revestido por um tecido diferente chamado periderme, que tem suber, né, na sua casca, e esse suber faz com que essas células de revestimento da periderme sejam mortas, né? Então não tem muito como um tecido morto fazer fotossíntese. Ao contrário, por exemplo, do que acontece com um tipo de caule chamado haste. Caule tipo haste é esse caule que vocês estão vendo aí na imagem ao lado. Esse caule, como vocês podem ver, ele é verdinho, portanto ele é fotossintetizante, e ele é um caule de plantas que apresentam um crescimento primário. Esse crescimento primário, você sabe, né? Todas as plantas têm. É aquele crescimento inicial, crescimento em altura. E o caule do tipo tronco é um caule que ocorre em plantas que têm crescimento secundário, que daí não são todas, né? Primordialmente são as dicotiledôneas. É aquele caule que tem crescimento em espessura. Crescimento em altura, crescimento primário, a gente tem a haste. E depois, quando a planta quiser engordar o caule, a gente tem um caule do tipo tronco. Bom, esses são os mais comuns. Caule tipo colmo, vocês provavelmente já viram, mas né, não se prenderam muito nele, né? Ele é um pouco diferente dos outros caules. Como vocês podem ver na imagem ao lado, a gente tem ali regiões de nó e de entrenó bem visíveis, né? Que tem um nozinho, daí mais pra cima, não vou conseguir indicar. Vocês estão vendo ali que tem dois risquinhos pretos, né? Aqueles dois risquinhos pretos são regiões de nó. E aí, nesses nós, tem aquelas gemas laterais, de onde podem partir ramos, como vocês estão vendo ali no nó superior. E essa região que fica entre um nó e outro é a região de entrenó. Então, nesse colmo, vocês estão vendo aí, isso aí é um caule de bambu. Geralmente os colmos eles podem ser ocos ou então eles podem ser cheios, isso depende da planta, né? Mas enfim, são regiões de nó e entrenó que são bem visíveis e que possuem gemas laterais que podem estar ativas. O caule tipo stipe, pessoal, é o caule que vocês vão ver agora na imagem seguinte. Opa, tá aqui, tá? Deixa eu tirar a imagem lá. Ai, meu Deus. Deu. Consegui. Aí tem o caule tipo stipe, pessoal. Caule tipo stipe, ele é o que dá nas palmeiras. Vocês conseguem visualizar ali que tem esses risquinhos pretos ao longo do caule. Cada risquinho preto corresponde a uma região de nó, e cada região mais clara corresponde a uma região de entrenós, né? Região que fica entre um nozinho e outro. Em princípio, nos nós, vocês lembram que a gente conversou no vídeo anterior que os nós eles deveriam ter gemas laterais, onde podem partir ramos ou folhas. Isso não acontece para o caso das estipes, né, do caule tipo estipe. Gema lateral não tem atividade, ou ela é inexistente, tá? Então, o caule tipo estipe não tem atividade de gema lateral. Por isso que é muito comum ver nesses tipos de plantas as folhas elas partem apenas do ápice, né? Só lá de onde tem a gema apical, na pontinha do caule, certo? Vamos para o próximo tipo de caule. Deixa eu tirar o outro de lá. Esse daqui, pessoal, é o caule tipo risóforo. O caule risóforo é aquele caule que antigamente era considerado uma raiz. Né? No vídeo lá dos tipos de raiz, eu tinha comentado com vocês que tem uma raiz, chamada antigamente de raiz suporte ou escora, que hoje em dia se sabe, em função da análise histológica delas, que não se trata de uma estrutura de raiz, se trata, na verdade, de uma estrutura, uma expansão, uma ramificação do caule, que serve para auxiliar na sustentação da planta. Então, isso aqui é o que acontece lá para as plantas de manguezal. E antigamente se acreditavam que esses caules, escora, eram raízes, tá? Não são, são caules. Como vocês podem ver aí, isso é muito comum em plantas de manguezal, justamente em função do solo ser bastante lodoso, né? Ser instável e é difícil para a planta conseguir se fixar ali. Então, para que ela consiga ficar bem forte, né? Bem sustentada, ela acaba fazendo essas expansões do caule para que ela tenha uma maior superfície de sustentação mesmo, certo? Vamos fechar esse daqui, vamos abrir o próximo.
Esse caule é muito bacana, é o caule tipo volúvel, é muito comum nas lianas, nas plantas trepadeiras. É um caule que ele vai se adaptando, né? É dessa plantinha verde que vocês estão vendo ali na imagem. É o caule que ele vai se adaptando ao local onde ele está. Geralmente essas plantas são heliófitas, elas gostam muito de sol, então elas precisam estar o mais para cima possível para conseguir estar em contato com o sol, fugir da sombra das outras plantas. Para fazer isso, ela vai se ligando, né, em alguma estrutura de sustentação. Pode ser o tronco de uma árvore, às vezes pode ser uma parede, enfim, o que ela conseguir, ela se agarra. Vamos para o próximo caule, o caule rastejante. Esse caule, pessoal, é um caule que ele não tem força para conseguir ficar ereto, né? Então ele pode crescer rente ao solo, né? Ele pode ter várias zonas de fixação no solo, ou ele pode ter apenas uma zona de fixação no solo e o resto do caule fica soltinho, tá? Esse caule rastejante que vocês estão vendo aí é um caule muito comum em plantas que crescem em dunas, lá na praia. Próximo caule. Vamos fechar esse e abrir o outro. Caule tipo cladódio. Esse caule é muito legal, tá? Porque ele, assim, ele é um caule que, além de ser fotossintetizante, vocês estão vendo ali que ele é verde, ele tem parênquima aquífero super desenvolvido, né? Então, ele faz fotossíntese e faz reserva de água também, né? Para quem precisa disso, que são plantas como, por exemplo, o cactus. Plantas que são xerófitas, elas vivem no ambiente de deserto, elas não podem perder muita água por transpiração, por isso elas transformam as folhas em espinho, como vocês estão vendo aí na imagem, né? E o caule dela é verde, fotossintetizante, já que as folhas foram transformadas em espinho, para evitar a transpiração excessiva, né? Então, quem faz fotossíntese é o caule, quem guarda água para tempos de seca extrema também é o caule. Então, bem legal esse caule do tipo cladódio, que acontece no cactus. Próximo caule, pessoal, caule tipo rizoma. Esse caule, ele geralmente é subterrâneo, tá? Mas às vezes ele pode ter regiões aéreas. O caule tipo rizoma, ele é um caule que ele cresce horizontalmente. Horizontalmente. Então, ele é um caule que ele cresce na horizontal. Uma planta que tem isso daqui bastante é a bananeira, por exemplo. Aquilo que a gente vê para fora do solo, no caso da bananeira, não é caule. Aquilo lá é um pseudocaule. É formado por folhas que partem dos nós das gemas laterais desse caule que é subterrâneo. Então, o que vocês estão vendo aqui nessa imagem, em marrom, tá? É o caule subterrâneo, é o caule que está abaixo do solo. E assim como qualquer caule, ele tem regiões de nós e regiões de entrenós. E nos nós ele tem as gemas laterais, da onde pode partir raízes, como vocês estão vendo ali, para baixo, né? E folhas para cima. Então, no caso da bananeira, é exatamente isso que acontece. Cada região, né, de nó tem uma gema lateral que faz folhas para cima e raízes para baixo. Então, o que nós vemos para fora do solo em relação à bananeira não é caule, é pseudocaule. São folhas modificadas que fazem a estrutura de sustentação aérea da bananeira. Bem legal. Próximo caule é o caule tipo tubérculo, pessoal. O caule tipo tubérculo é um caule subterrâneo, né? Ele entra no solo e ele acaba servindo para armazenar amido, né? Então, ele serve para reserva de nutrientes, principalmente o amido. O caso mais conhecido é o da batatinha, né? Batata inglesa. E a gente sabe que isso é um caso de caule subterrâneo e não de raiz tuberosa, como nós vimos nos vídeos dos tipos de raiz, porque se tu analisar a batatinha inglesa, tu vai ver que ela tem aquelas bolinhas pretas ali, ó. Não vou conseguir indicar de novo, mas tipo, tá mais ou menos nessa direção ali, né? Essas bolinhas pretas que aparecem na batata, na verdade, são. A mãe da gente chama de olhos, os olhos da batata, né? São, na verdade, gemas laterais que, se tu pegar essa batata e colocar ela no sol, ela pode desenvolver um caule, uma folha, uma raiz, né? Então, como existem gemas laterais na batata, a gente tem certeza de que se trata de um caule, já que raízes não apresentam gemas laterais, né? Então, bem legal essa maneira da gente conseguir diferenciar quando é um tubérculo ou quando é uma raiz tuberosa.
O último caule que nós vamos estudar nesse vídeo, né, é o bulbo. O bulbo é uma estrutura que apresenta um caule especial tipo prato. Uma planta que forma bulbo, tá? Na verdade, bulbo é um termo que é utilizado mais coloquialmente, né, de uma maneira genérica, para expressar a planta que tem o caule subterrâneo, tá? Então, o caule subterrâneo de plantas do tipo bulbo, vou mostrar aqui para vocês, é o prato. Isso é um corte de uma cebola, né? E aí vocês estão vendo ali indicadinho as raízes, né? Essas raízes aqui são subterrâneas, só que o caule também é. E o caule é aquela coisinha ali achatadinha que vocês estão vendo. Se chama prato, né? E ele é achatadinho assim porque em cima dele tem várias folhas suculentas que guardam ali nutrientes, que são, na verdade, os catáfilos da cebola, né? Que é quem guarda os nutrientes, no caso da cebola. Isso acontece também, além da cebola, acontece no alho, tá? Então, o caule de plantas que apresentam bulbo, no caso da cebola e do alho, é o prato, que está mostrado para vocês ali, é um caule achatadinho verticalmente. Fechamos a morfologia do caule, gente. Beijo e até o próximo vídeo.